Você já comprou alguma coisa barata, mas tão barata que chegou a dizer que estava a preço de banana? Ou já chamou alguém de banana por falta de iniciativa e coragem? Provavelmente sim, porque a banana, além de estar presente na alimentação de praticamente todo mundo, está presente em nosso cotidiano e na nossa cultura de diversas formas. E não é só no Brasil, já que a banana é a fruta mais consumida do mundo e, graças à sua versatilidade, é utilizada como ingrediente em diversos pratos. Entretanto, por trás da popularidade, versatilidade e benefícios da banana para a saúde, existe uma história intrigante de uma empresa que, para dominar a produção e o comércio da fruta, condenou a população de vários países à pobreza. Qual é essa empresa e como ela arruinou a vida de milhões de pessoas em vários países da América Latina? Como uma produtora de bananas conseguiu ter tanta influência e controle sobre governos de tantas nações? E será que essa empresa ainda conserva seu poder e seus métodos? Encontrar banana hoje em dia é uma tarefa fácil e podemos comprar a fruta em qualquer supermercado, feira livre ou quitanda. Mas foram necessários milhares de anos e muita dedicação por parte de nossos ancestrais para domesticar essa espécie. Estudos arqueológicos recentes indicam que a banana começou a ser domesticada por volta de 8.000 anos antes de Cristo por nativos da Nova Guiné. Uma descoberta interessante, principalmente considerando que a banana, ao contrário da maioria das frutas, se reproduz de maneira assexuada, ou seja, não possui sementes e é preciso utilizar brotos para realizar o plantio. De Nova Guiné, a fruta viajou até as ilhas do Sudeste Asiático, principalmente Filipinas e Indonésia, de onde se espalhou na zona tropical ao redor de todo o globo. Ao longo de milênios, a banana foi levada para a China, Índia, Austrália, África, até chegar na Europa. Por ser um fruto tropical, a banana não se adaptou no velho continente e apenas na Ilha da Madeira, que pertence a Portugal, e nas Ilhas Canárias, da Espanha, foi possível iniciar plantações. Foi através desses dois países, responsáveis pela colonização da maior parte do nosso continente, que a banana chegou na América. Há muitas dúvidas sobre a existência ou não de bananeiras na América antes da chegada dos colonizadores. Porém, a história afirma que foi em 1516 que o frei espanhol Tomás de Berlanga levou as primeiras mudas de banana das Ilhas Canárias para onde hoje é a República Dominicana. Séculos mais tarde, a banana já era comum nas colônias da América Central e do Sul, porém, devido ao clima mais frio, na região norte era totalmente desconhecida. Foi somente em 1870 que alguns cidadãos dos Estados Unidos tiveram a oportunidade de conhecer a fruta. Um marinheiro chamado Lorenzo Baker estava regressando de uma viagem à Venezuela quando teve que parar na Jamaica para reparar seu navio. Como estava sem carga, o capitão decidiu comprar bananas para revender nos Estados Unidos. Os 168 cachos foram vendidos rapidamente e o lucro obtido incentivou o capitão a realizar mais viagens para a Jamaica. Depois de alguns anos transportando e comercializando bananas, Lorenzo Baker se associou com o comerciante Andrew Preston e juntos fundaram a Boston Fruit Company. Enquanto essa história se desenrolava, um jovem americano chamado Minor Cooper Keefe coordenava os trabalhos para a construção de uma ferrovia na Costa Rica. Ele decidiu plantar banana às margens da estrada de ferro para alimentar seus trabalhadores. Com faro para os negócios, ele percebeu que a banana tinha um baixo custo de produção e um alto valor de venda em seu país natal. Uma década depois, ele já tinha a concessão do governo da Costa Rica para produzir banana em grandes extensões de terra. As duas histórias se cruzam em 1899, quando Minor Keefe se associa à Boston Fruit Company e nasce a empresa United Fruit. Ao selar o acordo, os empresários selaram também o destino de milhões de pessoas. Quando atuavam de maneira separada, cada uma das empresas estava centrada em fases diferentes do processo.
Enquanto a Boston Fruit Company atuava apenas no transporte e comercialização, Minor Keith estava focado na produção. Com a fusão, a nova empresa passou a controlar todas as etapas, o que permitiu uma rápida expansão. No começo, quando o capitão Lorenzo Baker levou a primeira carga, a banana era cara e acessível apenas à parcela mais rica da população. Porém, com o aumento na oferta, o preço caiu e a fruta passou a ser consumida por praticamente qualquer cidadão, o que, por sua vez, aumentou a demanda. Sem possibilidade de produzir banana em solo estadunidense, as empresas se voltaram cada vez mais para os países da América Central, que, além de possuírem um clima adequado, estavam geograficamente perto dos Estados Unidos. A localização era extremamente importante, pois ainda não existiam sistemas de refrigeração e, caso a viagem fosse muito demorada, os frutos não chegariam em boas condições. Quando a United Fruit foi fundada, ainda não existia o Canal do Panamá, o que tornava alguns países ainda mais atraentes, pois, ao possuírem acesso tanto ao Oceano Atlântico quanto ao Pacífico, era possível fazer remessas para as duas costas dos Estados Unidos. A nova empresa começou a cultivar banana inicialmente em Costa Rica, Jamaica e Panamá, porém rapidamente se expandiu e chegou a Honduras, Guatemala, Colômbia, Equador, Cuba e República Dominicana. Além da expansão territorial, a empresa também se expandiu em outras áreas e se tornou tão influente que ganhou o apelido de polvo, pois seus tentáculos estavam em todas as partes. Até pode parecer que a expansão tenha ocorrido devido a estratégias comerciais e boa gestão empresarial. Entretanto, a receita do sucesso era bem diferente. A United Fruit corrompeu os governos dos países onde atuava para conseguir isenções de impostos e concessões de infraestruturas. Apenas 2 anos após a fundação, a empresa ganhou do governo da Guatemala o direito de explorar os serviços de correio do país. Já em 1904, o mesmo governo concedeu a exploração por 90 anos de toda a linha ferroviária guatemalteca. A situação se repetia em praticamente todos os países em que a United Fruit atuava, e a empresa ganhou cada vez mais poder. Em um período de apenas 3 décadas, a companhia adquiriu cerca de 20 empresas rivais, criou uma frota de mais de 50 navios e estabeleceu uma empresa de telecomunicações. O poder era tão grande que em 1930 a United Fruit era o maior empregador da América Central e Caribe e detinha cerca de 90% do mercado de banana dos Estados Unidos. O crescimento foi atingido com métodos para lá de questionáveis, como o impedimento imposto a pequenos agricultores de escoar sua produção nas infraestruturas da empresa, o que levou muitos desses pequenos proprietários de terra a venderem suas propriedades para a empresa. Dessa forma, a United Fruit chegou a ter 14 mil quilômetros quadrados de terra espalhados em vários países. Com tanto poder, a empresa era quem realmente mandava em aproximadamente 10 nações da região, o que deu origem à expressão República de Bananas. Contando com o apoio de governos corruptos, financiados pela própria empresa, a United Fruit não tinha problemas com leis trabalhistas e mantinha seus empregados praticamente em regime de escravidão. Os trabalhadores da empresa eram colocados em alojamentos sem água potável, em condições insalubres, e a jornada de trabalho semanal era de 7 dias. Além das péssimas condições, em alguns casos, a empresa não pagava salário aos seus trabalhadores, que eram remunerados com uma espécie de vale que só podia ser utilizado em supermercados da própria empresa. Em 1928, os cerca de 25 mil empregados da empresa na Colômbia iniciaram uma greve para reivindicar o pagamento de salário em dinheiro e uma jornada semanal de 6 dias. Por trabalhar com produtos perecíveis, os efeitos de uma greve na empresa podem ser muito maiores do que em outros setores, e a United Fruit mostrou mais uma vez seu poder e recorreu ao governo norte-americano para solucionar o problema. Para defender os interesses da empresa, o governo de Washington ameaçou invadir a Colômbia caso as autoridades locais não agissem. O exército colombiano foi enviado para acabar com a greve e agiu violentamente, disparando contra os trabalhadores.
apesar de não existir um número oficial. As estimativas são de que, lamentavelmente, mais de 1.000 pessoas morreram. E essa não foi a única vez que o governo dos Estados Unidos ajudou a United Fruit a manter seu controle na região. Em 1954, a empresa estava em uma situação incômoda na Guatemala, país que era considerado seu quartel-general fora dos Estados Unidos. Alguns anos antes, os guatemaltecos haviam elegido Jacobo Arbenz Guzmán como presidente do país. Nessa época, a United Fruit era dona de mais da metade das terras produtivas da Guatemala. Porém, a empresa utilizava apenas uma pequena parte, deixando grandes quantidades de terra totalmente improdutivas. Para acabar com a concentração e distribuir terra para os nativos, o governo iniciou um plano de reforma agrária. De acordo com o projeto, as áreas improdutivas da United Fruit seriam desapropriadas e o governo indenizaria a empresa de acordo com o valor informado pela empresa nas declarações de impostos. Obviamente, a United Fruit não concordou com os termos e começou uma campanha pública para associar Jacobo com a União Soviética. Eram tempos de Guerra Fria, e essa associação serviu para a agência de inteligência norte-americana, a CIA, orquestrar e financiar um golpe de Estado com a utilização de mercenários hondurenhos e subornos aos oficiais do exército da Guatemala. O golpe colocou no poder o ditador Carlos Castillo Armas, que rapidamente devolveu as terras que já haviam sido desapropriadas para a United Fruit e continuou atendendo aos interesses da empresa. Esse evento mergulhou a Guatemala em uma guerra civil que durou até 1996 e deixou mais de 200.000 mortos, além de atrasar ainda mais o desenvolvimento do país. Poucos anos depois do ocorrido na Guatemala, foi a vez de Cuba se rebelar contra a empresa. Após a chegada de Fidel Castro ao poder, o governo cubano iniciou um processo de desapropriação e estatização das empresas estrangeiras. Na ilha, a United Fruit possuía 20% das terras produtivas, além de usinas que produziam açúcar. Para não perder esse patrimônio, a empresa colaborou com os opositores que tramavam um golpe para tirar Fidel Castro do poder. A United Fruit, que era dona de uma grande frota de navios utilizados no transporte de bananas, emprestou 2 embarcações para levar paramilitares treinados pela CIA para invadir Cuba. O ataque, conhecido como a Invasão da Baía dos Porcos, fracassou, e a empresa começou pouco a pouco a perder parte de seu prestígio e poder. Será que sobrou algo da United Fruit? Na medida em que perdeu espaço na produção em vários países, principalmente por aumentos nos custos de produção devido a novas leis trabalhistas, a empresa centrou sua atenção no transporte e comercialização da banana, deixando de lado a produção. Na década de 70, a empresa estava atravessando uma grande crise e se salvou com a realização de uma fusão com outra empresa americana do ramo de frigoríficos. Após a operação, a companhia passou a se chamar United Brands e aumentou consideravelmente seu catálogo, passando a vender, além de bananas, carnes, óleos, bebidas e até ração animal. Em 1990, a empresa passou a adotar o nome de Chiquita Brands. Porém, mesmo com tantas mudanças, algumas práticas ainda eram as mesmas. No final dos anos 90, o jornal The Cincinnati Enquirer publicou uma reportagem de 18 páginas, com base em uma investigação de mais de um ano. Segundo a reportagem, a companhia controlava diversas empresas de fachada para driblar a lei antimonopólio, além de corromper autoridades colombianas e utilizar agrotóxicos sem os devidos cuidados, colocando a saúde da população em risco. Apenas alguns dias depois da edição em questão ser publicada, o jornal foi obrigado a se retratar e pagar a indenização à empresa, pois as provas para a reportagem foram obtidas de maneira ilegal. Um pouco mais tarde, em 2007, a Chiquita foi condenada e multada em $25 milhões por financiar durante a década de 90 e começo dos anos 2000 grupos terroristas colombianos. Além de ajudar financeiramente com guerrilhas, a empresa também permitiu que guerrilheiros usassem sua estrutura para transportar armas.
Em 2014, um consórcio formado pelo Banco Safra e pela Cutrale comprou a empresa pelo valor de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Hoje, a Chiquita Brands ainda é uma das maiores empresas de um setor que movimentou 13,8 bilhões de reais em 2021. Enquanto isso, o continente que a empresa explorou por décadas segue sofrendo com a pobreza, governos corruptos e altas taxas de criminalidade. Se você gostou desse vídeo, com certeza vai gostar desse, sobre a empresa desconhecida que preocupa Estados Unidos e China. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo!